Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma do Buda Siddhartha. Bom dia, Rosicler. Que o eu aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Bom dia, RS Reformas. Bom dia, Ana Karenina. Começando com esse príncipe da música, Flor de Lis com Djavan. A música é maravilhosa, né? Volta e meia eu coloco ela aqui, porque é lindo. Bom dia, Natalina. Vamos nos encontrar amanhã de manhã, Ana? Natalina. Amanhã temos nosso encontro, primeiro do ano. Bora lá? Como é que vai ser para vocês? Bom dia, Eliana. Bom dia, Dani. Como vão? Bom dia, Stanley. Que brotou Maria. Essa música é linda, né? Bom dia, Ana Tereza. Então é isso. Esse é o príncipe Djavan, maravilhoso. Bora lá, com sua música Flor de Lis. Tem um amigo meu que é filósofo e ele colocou, amigo de muito tempo, assim, quase 40 anos, e ele colocou o nome da filha de Lis em homenagem à Flor de Lis dessa música. Bom dia, Mauro. Bom dia, Kátia, né, Kátia? A Liz, tô falando, coloquei a música Flor de Lis e o Alexandre colocou o nome da Liz, né? Maravilhosa, linda. Bom dia, Conceição, tudo certinho aí em Sampa? Vai entrar amanhã, amanhã tem então o nosso encontro às 7h15 da manhã, onde eu vou contar como será o ano que começa dia 1º de março, mas amanhã eu vou contar o que nós vamos praticar presencial e online, quem quiser entrar. Então amanhã 7h15, eu vou deixar o link aí, e quem quiser me pedir, me pede, enfim. Tá aí, amanhã eu conto qual é a minha pretensão, porque vai ser uma pretensão, nós vamos ver se a gente vai conseguir cumprir com isso. Todos nós, fazermos um acordo de estudo para o ano. Vai ser bem intenso, bem direcionado, assim. Estou bem empolgado. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vem daí, né? Então, quem conseguir amanhã, 7h15, ok? Vamos lá? Então, nós estamos aqui no Karma. O interessante é que esse estudo, ele vai fechar, todos eles se fecham, assim, mas esse livro vai ajudar muito nesse estudo para esse ano que eu vou fazer. Então, vamos ver que se funciona também. Esse livro vai ser um apoio. Karma, pelo Traleg, editora Lúcida Letra. Ontem nós paramos mais ou menos aqui na página 53. Agora resolveu vir desses besouros na lâmpada ali. Agora vai ficar enlouquecido. O tipo de caráter associado a uma vida budista é frequentemente imaginado como austero, com poucos recursos e com uma visão firmemente direcionada a uma recompensa futura. Bom dia, Grazi. Com a obtenção de uma próxima vida cheia de bênçãos. O Buda não era particularmente um incentivador desse ideal, mas enfatizou a noção de caráter, que em essência se baseia na ausência de um eu fixo. Se alguém cometer atos terríveis nesta vida e depois vier a se arrepender profundamente, então se tornará um nobre. Bom dia, Carla. Se uma pessoa de alto nível, considerada nobre, permanecer arrogante e pretensiosa ao longo de sua vida, se entregando aos vícios associados a essa postura, então essa pessoa não é verdadeiramente nobre. A gente comentou sobre isso, né? Bom dia, Ângela. A noção de ausência de um eu fixo significa apenas isso. É assim que se constrói caráter.
Devemos lembrar mais uma vez que a maior parte da literatura no tempo de Buda abordou o karma apenas em termos de ação, o que sem dúvida implica em reconhecer que ações específicas produzem certos frutos. Mas a noção de construção de caráter, de deliberadamente construir o tipo de pessoa que deveríamos nos tornar, não estava presente. Desligar a luminária, senão o besouro não vai sair. Nem sei se é besouro, é algo estranho. A abordagem tradicional, como vimos, estava focada em cumprir o dever, realizar sacrifícios, rituais, etc. Para o Buda, as ações que realizamos individualmente são aquelas pelas quais devemos ser responsabilizados, e não as ações de nossos familiares ou de nosso grupo social. Então ele não transferia essas questões de karma, né? Saiu. Aqui é assim, eu estou no meio do mato, vem de tudo. É o dia inteiro. Tudo que é tipo de inseto, tudo que é tipo de bicho. No entanto, nem tudo que experimentamos se deve ao karma. Esse é outro aspecto novo trazido pelo pensamento do Buda e um tanto negligenciado. Ontem tem um grupo de estudo também é um outro grupo, assim, um grupo do Tantrayana que eu estou estudando. E aí tem várias pessoas de vários níveis, assim, desde principiante até, enfim. A gente está estudando os 6 yogas de Naropa, né? Daquele livro que eu fiz a revisão. Enfim, eu já comentei. E aí um dos participantes disse assim, eu posso seguir o budismo e também o cristianismo, por exemplo. Eu posso ser cristão e budista, eu posso ser cristão, budista e hinduísta, né? Aí, naturalmente não, né? Obviamente que não, porque são frequências completamente distintas. Então o Buda ele já vem trazendo uma ideia que rompe com essa ideia. Claro que tu pode naturalmente frequentar outras religiões, enfim, e seguir alguns aspectos do budismo, mas se tu é de fato, né, tu vai ser tu vai ser cristão, ou tu é cristão, ou tu é um outro, né? Sei lá, escolham aí. Não faz muito sentido. Porque se tu entende os ensinamentos, tu vai entender que ele vai romper com certas estruturas, mas ele também não nega, ele não diz, ok. O Buda era muito tranquilo quanto a isso, assim, né? Tem passagem dele nos sutras que ele vai dizer, se faz sentido para ti, quase dizendo isso nas palavras de hoje, faz sentido para ti, tá ótimo, né? Esses aspectos, assim. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente se autodenomina alguma coisa, tem que ver se a gente realmente segue aquele caminho dessa alguma coisa, porque há certos rompimentos, inclusive de relações, assim, né? Com estruturas, e a gente tem que estar muito claro com esse posicionamento. Senão fica fake, né? Senão tu está indo para um caminho dizendo, não, eu sou tal coisa, né? Mas aí pratica completamente ao contrário, aí não sei se vai funcionar muito. Aí o ensinamento ele não funciona. Então o Buda não afirmou que a totalidade da nossa experiência é consequência do que fizemos antes, seja ela agradável ou desagradável. Podemos experimentar coisas pelas quais não somos responsáveis. No fim das contas, o que importa é a maneira como lidamos com as coisas. Então a gente vai passar por situações. Não é muito... claro que importa o que acontece com as nossas vidas. Bom dia, Gracia. Mas mais importante é como nós lidamos com aquilo que acontece com as nossas vidas. Isso é um reflexo do caráter. Eu, Carolina, a gente está com uma mania agora de cada vez que a gente tem um horário livre, assim, em algum momento a gente joga canastra para descontrair, né? Enfim, a gente joga para, vamos fazer alguma coisa que não seja estudar e fazer qualquer outra coisa. E ela costuma dizer, tu tá me irritando, porque quando eu começo a pegar a mesa, né? Começar a ganhar dela, ela é competitiva. Bom dia, Amanda. E ela disse, tu tá me irritando. Eu sempre digo, não, tu tá te irritando. E aí vem ela não vem com esse papo budista, tu tá me irritando, tá fazendo isso para me irritar, quando tu pega a mesa, sabe como funciona a canastra, né?
E aí tu faz muitos pontos e tal. Não, tu tá afim de me irritar, né? E esse aspecto é muito interessante. É como nós lidamos com as coisas que surgem. As coisas vão acontecer. Aí eu digo, né? Não, tu tá te irritando. Eu não tô te irritando. É a regra do jogo, né? Claro que a gente fica brincando, né? Fica cutucando um ou outro para desequilibrar o outro, para ganhar o jogo, né? Isso é óbvio. Mas, claro que eu dou uma irritadinha assim. Mas é interessante, porque a gente pode aplicar o budismo em qualquer aspecto. Então, é como lidamos com as coisas, não as coisas em si necessariamente. É como a posição da minha mente, onde ela se encontra. E quando eu digo posição da mente, eu estou dizendo, eu estou ou não fazendo fluir uma semente kármica. Eu tenho controle sobre isso. É essa a questão. O Tishnahan vai trazer mais um elemento. Mesmo que a semente kármica ela exploda, né, ecloda, enfim, quando ela surge, esse pensamento ou essa ação, tu novamente volta para interromper que ela se mantenha, que ela fique forte, né? Então ele vai trazer todos uns aspectos de voltar, retornar ao caminho inicial, assim, o tempo todo, né? Ao contrário da psicologia atual, da ideia atual das pessoas dizer, agora foi, né? Boi para as cordas, como se diz aqui no sul, né? Tá, já fiz, agora deu problema, não vou conseguir resolver. Não, tu consegue resolver a partir do ponto onde está a tua mente. Procuramos nos desenvolver, então não ficamos problematizando, pensando, este sou eu de fato? Ou perguntando, quem sou eu realmente? Em vez disso, tratamos de observar todos os aspectos de nós mesmos. E em seguida trabalhamos coisas específicas. Como eu me sinto? Como percebo as coisas? Refletir dessa maneira é muito mais eficaz. Reconhecer as muitas coisas que ocorrem dentro de nós e as coisas que acontecem conosco nos ajuda a desenvolver o nosso caráter e nos tornamos pessoas mais fortes. Nesse ponto, podemos então agir como nobres. Portanto, uma pessoa nobre é aquela com caráter e uma pessoa inóbil carece de caráter. O Buda era um professor muito prático. Ele foi abençoado com uma visão, é claro, e explorava ideias metafísicas. Mas seu pragmatismo nunca ficava perdido em abstrações. Na verdade, o karma e o renascimento certamente podem ser considerados temas metafísicos, mas ele os fundamentou de forma empírica naquilo que podemos experimentar. A grande diferença na contribuição do Buda na forma como ele combinou a metafísica com a experiência cotidiana. Em vez de falar de forma abstrata sobre a alma, sobre as viagens da alma ao longo de diferentes vidas, ele estava mais interessado na forma como experimentamos as coisas em nossa vida cotidiana. Então isso é muito claro no budismo. Assim, o Buda ele vai trazer sempre os aspectos com os aspectos voltados para o momento agora, para o que está acontecendo agora, nessa vida 3D, aqui, nessa vida terrena. Ao contrário do espiritismo, ao contrário de outras religiões, ao contrário, ele não diz que não façam isso. Ele diz, não, ok, está tudo bem, podem fazer. Porém, a minha preocupação é com o ser agora. Como ele está experimentando a vida, os momentos, as suas ações kármicas, resolvendo isso. Eu faço uma brincadeira com um amigo meu que é espírita e médium, né, o Mário Borba, aqui em Lajado. Ele disse, Jefferson, tu tem atividade mediúnica, né, tu deveria desenvolver aqui, vir aqui conosco e tudo mais, e enfim, né. Daí eu disse para ele, não, vamos combinar o seguinte, eu trato os que estão desse lado e tu trata dos que estão do outro lado. Aí eu te mando menos problema, beleza? Aí claro que a gente está brincando, né? Ele disse, daí funciona. Então, eu acho importante, por que eu trato desse lado, né? Eu tento ajudar, né? Porque eu acho realmente que nós devemos nos preocupar nesse momento com essas questões terrenas, porque é o lugar que nós estamos ocupando. E, consequentemente, faz com que as nossas elevações sejam atingidas, né? E para outros planos. Então essa é a proposta, né? Eu sei que tem gente que é espírita aí, que eu conheço, então é por aí, né? Quando o Buda afirmou
que podemos nos tornar pessoas nobres ou inóbeis, isso indicava um tipo de morte e renascimento. Podemos nos tornar alguém muito diferente do que éramos antes. Por outro lado, muitas vezes ficamos completamente presos à noção de um eu fixo profundo. Se fosse assim, toda a noção de autotransformação seria insustentável e irreal. Seria uma mudança superficial, análoga a uma mudança dos figurinos de um ator, que é exatamente a metáfora usada na visão tradicional eternalista, como sabemos. O Buda, ao rejeitar toda a visão eternalista de seu tempo, dizia que o ator e o figurino são a mesma coisa. O indivíduo é aquele que está representando. No entanto, nós nos apresentamos, nos projetamos. Isso é o que somos. Isso é tudo do que precisamos. De acordo com o Buda, não há necessidade de algo extra. O executor da ação não é um agente dissociado de sua ação. Comumente, porém, pensa-se que os atos de alguém e o agente responsável pelas ações estão separados. O budismo nunca vai tratar essa coisa como dualística, né? Como existe um sujeito e um objeto. Né? As coisas surgem concomitantemente, em conjunto. Surge o sujeito, surge o objeto. As ações são uma coisa e o agente, o ator, é algo diferente. Parece plausível, em certo sentido. Pois um único agente executa muitas ações diferentes, enquanto permanece aparentemente sem grandes mudanças de aparência ao longo de sua vida. O Buda discordou inteiramente disso, sustentando que o agente e a ação estão entrelaçados, por assim dizer. É isso, quando surge algo, surge também o sujeito, e se surge um objeto que faz com que tu te modifique, a tua ação, o teu traço, teu comportamento, surge o sujeito, né? E não é o objeto que fez surgir aquilo, porque o objeto pode fazer surgir um comportamento diferente para outra pessoa. Então, está no objeto ou está no sujeito? Os dois surgem juntos. E às vezes pode não acontecer nada. Tu olhar para certa determinada situação e não acontecer nada. Os agentes são transformados pelas ações que realizam. As ações em que nos envolvemos, as atividades kármicas, produzem efeitos sobre os próprios agentes. Então a gente sempre confunde isso, né? Então, quando eu disse o negócio da brincadeira do jogo, né? Ah, tu tá me irritando. Né? Aí surge um objeto. Mas aquela pessoa me disse tal coisa e aquela palavra me fez pensar dessa maneira. Então é sempre um objeto, um som é um objeto, uma forma, um pensamento. Para o budismo isso são formas, são estruturas fenomênicas, né? E que vai fazer com que a gente tenha uma reação. A reação, já diz a palavra reação, né? Essa palavra é o karma fluindo. Esse hábito de agir conforme determinadas aparências. A mente livre, ela vai observar esse surgimento e não reagir a determinadas aparências. E quando eu não reajo, ou pelo menos eu tenho consciência que eu estou reagindo e eu tento criar um espaçamento, eu faço com que eu quebre esse ciclo kármico. Esse é o jogo constante que nós temos que fazer. Senão a gente está aprisionado, constantemente. E aí a gente gera uma roda que se chama samsara, né? O tempo todo. Há sim influência mútua aqui. E agentes estáveis não realizam diferentes formas de ação, enquanto permanecem inalterados. Essa era uma ideia radical para aquele tempo, como já discutimos, em comparação com o pensamento indiano prevalecente, que sempre posicionou o agente como sendo o mesmo e apenas as ações como algo passível de mudança. Então vejam a diferença que o Buda vai trazer. Ele traz uma abordagem completamente psicológica da coisa, assim, né? Psicanalítica da coisa. Ele traz uma abordagem que vai movimentar a psicologia do mundo todo, oriental e ocidental. Então vejam que sacada, né? Ele vai olhar para as coisas, e antigamente então se olhava para as coisas e dizia, não, aquilo lá aquilo está mudando a minha estrutura interna, né? Ou não está mudando. Ele vai dizer, não está nem não mudando nem mudando. Aquilo não tem o poder de. O que muda são as estruturas internas, que faz com que eu veja aquela estrutura externa como sendo um objeto solidificado de uma estrutura interna. Consegue entender isso?
Então hoje parece fácil para a gente perceber isso. Isso hoje está tranquilo. Hoje todo mundo percebe isso. Mas não era assim. Se o Buda não tivesse trazido essa ideia, talvez a gente ainda estivesse pensando de maneiras equivocadas. Se um Buda não tivesse surgido, né? Pessoas assim como ele, tiveram vários depois, muitos outros. Mas surgiram. Para reiterar o karma, basicamente significa ação. Para reiterar, o karma basicamente significa ação. Quando falamos sobre karma, falamos de ação, o que no budismo implica pensar em termos de causa e efeito. As ações são realizadas em termos de causa e efeito. As ações são realizadas porque existem certas causas e condições pré-existentes que originam um impulso para nos envolvermos em ações específicas. Então, quando eu olho para uma coisa, quando eu ouço um som, quando eu tenho um pensamento, eu tenho um impulso. Este impulso é que a gente tem que observar. E a partir disso o efeito kármico surge. Aí surge o efeito kármico. Então veja que o karma ele surge, mas o efeito kármico não. O karma está sempre surgindo. A força da propagação do karma é eu que dou. Eu consciente que dou. Eu que vou observando isso. Tá claro isso, gente. Vocês estão muito, muito silenciosos hoje. Levantem a mão aí quem está entendendo ou quem está dizendo, isso aí não vai funcionar para mim. Estou assustado, vocês não se manifestam, isso é um tema forte, hein? Vocês concordam, não concordam? Foram tomar um café, esqueceram a tela ligada e me deixaram falando sozinho, né? O Buda está vendo. Na realização das ações, geralmente existe um fator de propulsão. Eu já comentei isso, mas para dar uma ligada aí, né? Quem está chegando agora. As propulsões kármicas, elas vão, a gente vai treinando agora, né? Na vigília, nos estados do bardo do sonho, para que quando a gente estiver em bardos da morte, ou bardos em situações, melhor, não um bardo, mas em situações conflitantes, em que a gente está perdido, que a gente está com a mente completamente perdida, assim, está numa situação de, sabe, que tu está, enfim, sufocado, né, ou sufocada, enfim. Nesses momentos, há propulsões kármicas que se manifestam, que depois quando a gente está consciente, que a gente está com lucidez, a gente diz, como é que eu fui fazer isso, né? Esse como é que eu fui fazer isso, é justamente aquela propulsão mais forte. Agora, essa propulsão kármica no barco da morte é o que fará a gente renascer em determinada estrutura kármica, novamente. Então, qual vai ser a propulsão maior que tu tem dentro de ti? Qual é o hábito maior que tem dentro de ti, que é reservado e que tu controla, assim? É esse hábito que vai fazer vai ter um renascimento. Não precisa ser na morte. Pode ser numa situação específica de determinadas condições, em que surge uma condição de ambiente e eu me manifesto. Então eu não vou evitar os ambientes. Eu tenho que fazer com que eu perceba essa manifestação e aí eu consiga observar esse nascimento, e observando esse nascimento eu dei um espaçamento, eu dei um desvão, eu consiga dar um passo atrás e aí observar isso. Esse tempo de observação em que eu observo o corpo, observo os pensamentos, é o tempo suficiente para algo não se manifestar. O karma sempre vai existir, mas a propulsão kármica depende de mim. Como já vimos, isso não significa que cada ação realizada tenha uma causa e um efeito particulares, só para terminar aqui. No entanto, a teoria budista do karma está irrevogavelmente ligada a esse mecanismo, por falta de uma palavra melhor, e, portanto, a responsabilidade é do indivíduo em oposição a um tipo de governança divina. Então, o Buda vai trazer essa nova forma de pensar, né? Que não é algo destinado a um Deus ou a uma ordem divina. Ele vai trazer esse aspecto do que karma é ação. Vamos fazer uma prática?
Então se coloque numa postura confortável para hoje. O Stanley colocou: fico pensando como aplicar no meu dia tudo isso. A aplicação é a meditação. Se aprender a meditar, essas coisas que surgirem, nós teremos um mecanismo de não ação. Não ação também é uma ação. E é o que a gente está fazendo agora, deixando o corpo repousar no estado natural. Deixando que a mente encontre um equilíbrio encontrando um ponto entre a agitação anterior e a tranquilidade posterior. Eu só vou conseguir perceber os impulsos kármicos se eu estiver num ponto de estabilização. Como se eu estivesse no alto de uma montanha, com a visão de 360 graus, desimpedida. Então eu sento nesse alto da montanha. E para qualquer lado que eu olhe, eu vejo horizonte sem nenhum obstáculo. Imaginem se estando nesse lugar agora. Se imaginem numa montanha absolutamente alta. Você está sozinho, sentado. Olhando para esse espaço infinito até onde você consegue observar. O céu está completamente claro, não há nuvens, não há vento, não há nada que impeça de você olhar o horizonte distante. Esse lugar é a espaciosidade da mente. E você fica nesse lugar. Apenas respirando. Não há nenhuma distração.
Quando a distração surgir, este é o impulso kármico. E a gente volta para essa montanha. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa quinta para vocês e até amanhã. Lembrando que amanhã temos nosso encontro às 6h30 e depois tem encontro presencial e online, que eu vou lançar então nossos encontros de meditação do ano, ok? Então fica o convite. Então amanhã a gente se encontra aqui.